E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um personagem icônico que é o Popeye. Pra quem já assistiu esse desenho, ou pra quem entrega a idade que diz que assistiu esse desenho, sabe que o Popeye consumia espinafre. Quando ele consumia o espinafre, cara, ele ficava muito forte. E a gente vai entender um pouquinho o papel do espinafre na força, se isso realmente faz algum sentido nesse personagem icônico que foi criado por E.C. Segar em 1929. Será que o... De início de conversa, então, pessoal, o espinafre, o tetragonia tetragonoides, ele, embora tenha alguns compostos benéficos, se você perguntar para qualquer nutricionista, ele vai falar para você o seguinte: cara, tome cuidado com o espinafre, porque ele tem alguns fatores antinutricionais que são bastante importantes. Eles formam alguns complexos insolúveis com proteínas, com minerais, eles podem impedir a absorção de alguns nutrientes. E isso que seria caracterizado como um fator antinutricional. Esse antinutriente, ele pode ser reduzido pelo calor, depois que você faz um famoso processo chamado de branqueamento, que é você submeter aquele alimento à imersão ou vapor por um curto espaço de tempo, por alguns minutos, tá? Não precisa cozinhar completamente o alimento, mas você submete ele a essas temperaturas e depois faz a retirada. Isso pode ser por 5, por 10, por 15 minutos, por exemplo. Sabe-se que o ácido oxálico, os oxalatos, podem ser reduzidos. Da mesma forma, outros fatores antinutricionais, como o ácido fítico e os taninos, também são compostos que interferem na biodisponibilidade de alguns nutrientes e eles são um pouco mais difíceis de serem perdidos, mas também é possível, através do branqueamento, perder esses fatores antinutricionais. Vale lembrar também que eles não são totalmente ruins. Alguns fatores antinutricionais, esses compostos presentes nos alimentos, eles têm associação com redução de colesterol total, de triglicerídeos, de inclusive um papel importante em câncer de cólon, de ação antioxidante e tudo mais. Mas quando a gente fala aqui na exacerbação desses compostos em alguns alimentos, a gente tem que eles podem sim atrapalhar as vitaminas e os minerais de serem absorvidos adequadamente. E aí eu vou falar alguns artigos para vocês que começaram a ver essas questões. Liz e Weska, em 2019, colaboradores, eles avaliaram a folha de espinafre que eram branqueadas por imersão em água em ebulição por 2 minutos. Eles viram que existia uma redução de 14,4% no ferro e 10,8% no cálcio também. Ou seja, o branqueamento, ele, apesar de reduzir os fatores antinutricionais, ele também reduz um pouco a quantidade de nutrientes totais. Ou seja, a gente acaba perdendo um pouquinho de nutriente também por conta do branqueamento. Mas a gente também vê que existe uma redução importante de ácido oxálico, de taninos e de ácido fítico também nesse mesmo processo. Um estudo de Jaworski e colaboradores viu que o branqueamento por vapor a 98 graus por 4 minutos reduziu o ácido oxálico de 21% a 38%. Outro estudo viu que em 2 minutos de branqueamento no vapor em espinafre, perdeu-se 18,3% de ácido oxálico. Outro estudo, Yadav e Siegel em 2003, viram perdas de 43,8%, de 55,4% e de 65,4% após, respectivamente, 5, 10 e 15 minutos de branqueamento no vapor de água a 100 graus Celsius. Ou seja, quanto maior o tempo de branqueamento, maior o impacto que realmente vai existir na redução dos fatores antinutricionais. E um estudo de Azevedo e colaboradores, eles viram que o espinafre branqueado por 3 minutos no vapor a 100 graus Celsius apresentou perdas significativas de micronutrientes, 19,4% de ferro, 18,3% de cálcio, 18,74% de compostos bioativos, ácido ascórbico, de 17% de compostos fenólicos, de 11% de carotenoides e 9% de clorofila. E isso acabou impactando numa menor capacidade antioxidante do alimento. Porém, houve uma redução de 36,4% no ácido oxálico e 33,5% no ácido fítico. Bom, então, resumindo essa ideia para vocês, o espinafre, para ele realmente ser consumido de uma maneira adequada, sem muita quantidade de fatores antinutricionais, seria bastante importante que houvesse nesse alimento um branqueamento. Mesmo que a gente tenha perdas importantes de ferro, de alguns compostos bioativos, da capacidade antioxidante desse alimento, por conta dessa exposição a altas temperaturas, mesmo assim é importante porque a gente faz controle dos fatores antinutricionais. E aí vem a questão, será que o espinafre realmente é um superalimento?
De fato, pessoal, o espinafre ele tem bastante nutrientes, sim. Ele tem bastante vitamina K, vitamina A, bastante B9, B6, B12, vitamina C, cálcio, magnésio, ferro, potássio, cobre, manganês. Mas uma coisa vale a pena a gente colocar aqui. Ele é realmente um alimento essencial para a dieta? Ele é realmente algo que possa mudar completamente a dieta de uma pessoa? Ou melhor, ser um pré-treino do Popeye, por exemplo, a ponto de tornar ele muito forte após consumir esse alimento? E a gente fez um experimento aqui. Usando a tabela do nosso app Nutrix, que é uma média ajustada das principais tabelas de composição dos alimentos, como a TACO, TBCA, Tucunduva e IBGE, a gente pegou 100 gramas de espinafre cozido, que é uma quantidade razoável que uma pessoa consumiria. A gente colocou essas 100 gramas para o indivíduo que representa exatamente o público-alvo desse canal, que é um indivíduo homem de 20 anos de idade. Vejam vocês, gente, que nessas imagens, essas barrinhas que vocês estão vendo representam o quanto de nutrientes são necessários para vocês atingirem as recomendações que foram estabelecidas pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, as famosas DRIs. Vejam vocês que 100 gramas de espinafre, na verdade, em relação à vitamina K, vocês já alcançaram a quantidade recomendada. Em relação à vitamina A, metade das recomendações vocês já alcançaram, mas em relação aos outros nutrientes, nem fez muitas cócegas assim. Na verdade, isso mostra que uma pessoa normal não pode viver somente de espinafre, precisa ter um consumo alimentar bastante variado e principalmente de alimentos in natura. Ou seja, o espinafre por si não é o suficiente. E além disso, a gente não garante que esses nutrientes que estejam presentes aqui sejam realmente 100% absorvidos, porque existem os fatores antinutricionais. Só que aí você fica se perguntando, gente, por que se falou tanto no espinafre por tanto tempo então? Por que se criou até um personagem em que o espinafre era um nutriente chave para ele realmente consumir? Isso daí, na verdade, vem de mentiras de guerra. Quando perguntado sobre o sucesso de Cunningham, por exemplo, pessoal, a resposta do Ministério da Guerra foi que ele comia muita cenoura e por isso ele tinha uma excelente visão noturna. E isso fez com que ele começasse a derrubar com precisão aviões nazistas. E até teve uma campanha, na verdade, né, que atribuiu as vitórias às próprias cenouras, ao consumo de cenoura, que promovia essa visão noturna super aguçada. E isso acabou se tornando bastante popular, caiu na boca do povo e o consumo de cenouras começou a ser bastante incentivado. Não que as cenouras realmente não façam um papel importante, né, na conversão de vitamina A, no papel da conversão de rodopsina e no papel da visão. Isso realmente faz bastante sentido. Se vocês assistirem a nossa aula de vitamina A, vocês vão ver que isso faz bastante sentido. Porém, não é um nutriente que quanto mais eu consumir, mais resposta eu vou ter. Ou seja, se eu comer muita cenoura, eu vou me tornar alguém que enxerga no escuro muito melhor do que um ser humano normal. Não é bem assim. E o espinafre foi a mesma coisa. Tudo começou em 1870, quando uma pesquisa alemã acabou medindo de forma errada a quantidade de ferro que continha o espinafre e a planta acabou se tornando um super alimento. Popeye, né, por sua vez, ele ganhou seus poderes, na verdade, por acariciar a galinha Berenice. Ele não tinha nem super força, na verdade. Ele era invulnerável. O espinafre ele acabou entrando mais tarde no desenho, e aí quando esse estudo foi retratado sobre esse erro de mensuração da quantidade de ferro presentes no espinafre, o desenho já estava acontecendo e isso acabou se perpetuando. E hoje a gente sabe que, na verdade, a quantidade de ferro presente no espinafre pode ser um pouco interessante, porém, existem bastante fatores antinutricionais que atrapalham na própria absorção do ferro. Para você corrigir os fatores antinutricionais, você precisa fazer o branqueamento desse alimento, que também diminui a quantidade biodisponível de ferro presente no alimento. E, na verdade, a versão do ferro que é contida no espinafre é um ferro não M, é um ferro com uma menor biodisponibilidade porque é presente nas plantas. Para quem busca um aumento no estado nutricional desse nutriente especificamente, é conveniente que se consuma alimentos que sejam fontes de ferro M, que praticamente são alimentos de origem animal. Mas, claro, para quem não faz consumo de alimentos de origem animal, existem outros alimentos que não é o espinafre, que são enriquecidos com ferro e que também são fontes importantes desse ferro para a alimentação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido da onde veio realmente esse mito em relação ao espinafre ser um super alimento, que seria insubstituível numa dieta. Na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, deixe seu comentário sobre o que você acha e também daquilo que você gostaria de ver mais pra frente aqui no canal. Obrigado por cada um que tem assistido, um grande abraço a todos e até a próxima.